Boa tarde, aqui o William. Oiê! Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado por me Sinta-se receber. literalmente em casa. A casinha é nossa, é sua, é minha. Hoje eu estou aqui entre as montanhas do Xixovar e o oceano, no Jardim Matilde, em uma casa que representa muito para a cidade. Não só pelo seu tamanho ou pela sua projeção em espaço, mas pelo nome que ela carrega, Gil Medeiros. Espero que todos vocês se sintam em casa, sejam muito bem-vindos. Em especial você, William, que é sempre tão carinhoso, tão gentil comigo e com o meu escritório. Abrir as portas de Casa Gil Medeiros é como abrir as portas da minha casa. Aqui tem uma energia fora do comum, aqui tem muito amor, aqui tem muita dedicação. Aqui tem a minha família, que me honrou, me ajudou. Tem muito suor do meu pai, que hoje não está entre nós. Então aqui tem muito significado para mim. E receber alguém em Casa de Medeiros é realmente como se eu estivesse abrindo as portas da minha casa. Então realmente se sinta acolhido e desejado aqui na nossa casinha. Entendo que você consegue passar realmente aquilo que você deseja. Não um estúdio, não um escritório, mas essa questão de conexão com a família e com os seus clientes. Você que é especialista aqui no Canto do Forte, você que é especialista em projetos de alto padrão e alto luxo, tem 2 assinaturas incríveis aqui na cidade. Como lidar com tantos projetos icônicos na cidade, Gil, e a vida pessoal? No mundo hoje, onde a gente está muito conectado, como você utiliza muito, onde a gente usa muito essa ferramenta para se comunicar, acredito que em muitos momentos as pessoas se perdem um pouco nisso, perdem um pouco da sua essência. Quando eu venho para o Canto do Forte em 2019 como escritório, como Casa Gil Medeiros, eu parto desse princípio, desse resgate, dessa coisa do pé no chão, do quanto que é importante, por exemplo, para mim como empresa, estar próximo dos meus pais, estar próximo da minha casa, me dá a questão da qualidade de vida, que é o que eu tenho aqui hoje, como conseguir ir almoçar em casa, Isso é né? ótimo, né? Então são coisas que para mim não tem preço. Falando na parte empresarial, falando na parte empreendedora, hoje como empresa, como CNPJ, eu acho que o mais importante de tudo é você aprender a delegar. É muito difícil a gente, quando começa com uma história como a minha, muito árdua, muito sofrida, sem muitas ferramentas, sem muitos direcionamentos que eu fui aprendendo na raça, a gente realmente entender que a gente precisa de braços, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de informação e que a gente precisa deixar com que as coisas aconteçam com fluidez. Então hoje aqui no escritório, sempre que eu passo para o meu cliente, você não está contratando a Gil pessoa física, um RG. Você está contratando uma estrutura, você está contratando Casa Gil Medeiros. E entre Casa Gil Medeiros, entre as pessoas que estão aqui hoje me auxiliando, nós temos engenheiro, nós temos arquiteto, nós temos estagiários. Então nós temos um corpo, um grupo que se doa única e exclusivamente para dar o melhor para o nosso cliente cada vez mais. Acho que aqui a gente tem muito assim como base, como essência, o cliente. O cliente. O nosso cliente, ele se torna nosso amigo, ele se torna família, ele é recebido como eu te recebi, de uma forma que ele se sinta em casa. Então, como que a gente se prepara a cada dia, como a gente evolui de tempos em tempos no nosso dia a dia, para que a gente continue sempre surpreendendo. Eu falo muito a gente tem que estar sempre um passo à frente do cliente. A gente tem que cobrar, não o cliente nos cobrar. E isso ainda, logicamente, né, é uma máquina em evolução e a gente ainda não é perfeito, nem seremos, porque ninguém é perfeito, então nós temos as nossas imperfeições, mas a gente luta diariamente para que a gente continue evoluindo e surpreendendo o nosso cliente. Isso daí é fantástico, Gil, que você falou. O que eu posso trazer dessa fala é que nada se constrói sozinho. Tudo são necessárias pessoas. Eu vejo que o trabalho seu é extrair o melhor do cliente, dar luz às ideias, né? Dar luz às ideias, trazer aquela ideia do cliente de família, da experiência, da história. Eu vi que você fala sobre isso em um artigo, que você gosta de contar histórias e que a vida do cliente, acima do seu querer, da sua visão profissional, ela tem que se unir. E esse é o bacana de você ter um escritório, e é isso que está fazendo do seu escritório não só
conhecido aqui, mas nacionalmente e internacionalmente também, né? Tem que se conectar com a nossa energia, com o nosso estilo de vida, com os nossos valores. Aqui realmente a gente transforma vidas, né? Eu vou transformar a forma com que você vai viver, a forma com que você vai conviver com a sua família, a forma com que você vai dormir, a forma com que você vai servir, a forma com que você vai receber. Então a gente tem que ter essa conexão e tem que ser uma conexão genuína, senão ela não faz sentido. Eu falo muito isso às vezes quando um cliente de repente tá entre o meu escritório e uma cotação com outro escritório, eu falo, você tem que se identificar. Isso. Não só com a questão do Instagram, não só com a questão de projeto, mas com a pessoa. Um projeto, ele é um amadurecimento, o projeto, eu sempre falo que ele é um processo de gestação, então a gente vai conviver por inúmeros meses, talvez até anos, em como vai ser essa relação. É uma troca muito intensa. Então a gente tem que estar pronto para tudo, inclusive para em alguns momentos, alguns embates. Com certeza, acontece. porque faz parte do processo. Faz parte. Muito bom esse seu olhar humano. É isso que eu tento trazer também para os imóveis. O imóvel é uma experiência e é isso que nós estamos tentando passar aqui. De forma alguma. E puxando aqui, né, do Jardim Matilde, você fala dos 2 empreendimentos que o meu escritório contribui, né? Nós entregamos o Maison Coralon e agora nós estamos em processo construtivo do Le Jardin. E você falou agora uma situação que me remeteu muito aos acompanhamentos, né? As nossas áreas técnicas, o acompanhamento de obra, onde eu vejo o nível de exigência, o nível de profissionalismo, os acabamentos e ali como cada um se dedica. Tipo, num Le Jardin, numa construção da Coralon, nenhum rejunte foi escolhido aleatoriamente, nem a manta acústica foi escolhida aleatoriamente. Ali tudo tem sentido, ali tudo tem propósito, ali tudo tem valor. Lá é pensado em cada detalhe. Existe uma cúpula pra gente decidir o rejunte. Então, vai haver embates. Vai haver embates. Porque a preocupação é muito grande de entregar o melhor, de continuar sendo uma referência e de não fazer por fazer. Ali ninguém, nem da minha parte do meu escritório, nem da gestão, da diretoria, nem dos meninos da obra em si, da mão de obra, dos que colocam realmente a mão na massa, a maior energia, tá fazendo por fazer. Eles se orgulham do que eles estão fazendo. Eles têm prazer do que eles estão fazendo. E depois eles se orgulham ainda muito mais do resultado final. Das pessoas chegarem a entender que tudo aquilo foi muito bem pensado, muito elaborado. Sim. Então isso deixa a gente muito, muito feliz. Faz com que todos os esforços, todo o tempo nosso, todo o cansaço, muitas vezes fisicamente e mentalmente, tenha sido válido quando o nosso cliente final reconhece. O Jardim Matilde é uma área muito nobre na cidade, no Canto do Forte, é uma área, um núcleo no Canto do Forte, que tem as mais belas casas, as mais belas mansões, muitas assinadas por você, né, Gil? E 2 empreendimentos que basicamente balizam ali as linhas limítrofes do que é casas, do que são mansões, e ali se tem o Le Jardin. Le Jardin que tem uma vista incrível, e nos bastidores a Gil estava até comentando sobre a questão do logo, tudo é pensado. Então eu achei fantástico essa questão do logo. A identidade visual e como se dá esse processo criativo de um empreendimento como o Le Jardin. Ele já é um sonho na cabeça do Stefano Coralon, que é o grande mentor. Eu acho que é uma pessoa que precisa ser mencionada na situação do desenvolvimento da Malé, do Canto do Forte, de ter tido essa visão tão antes de todo mundo, é tão visionária do que se tornaria a nossa Malé, a nossa Avenida Paris. Então ele vem puxando um movimento ao longo dos anos que talvez valor. As pessoas só estejam enxergando isso com clareza hoje. Estou muito honrada em poder contribuir de alguma forma com essa mente brilhante que é Stefano Coralon. O Le Jardin está sendo pensado de uma forma única. É o primeiro empreendimento da Coralon Construtora entregue de forma integralizada. Nós já queríamos ter feito algo assim desde o Maison Coralon, mas ainda não era o momento. Agora, enfim, chegou o momento. Então, hoje, o Le Jardin vai ser entregue com cozinha, sala, área gourmet integralizada. As escolhas de acabamento que eu faço junto com a equipe Coralon
realmente visando muito além do nosso momento atual. É um estudo realmente de mercado, de vivência, de como as pessoas querem e pretendem continuar vivendo ao longo dos próximos anos. Passa a ser um estudo social. Um estudo social, de classe social, de como está sendo esse movimento. Plantas final 1, final 2 do Le Jardin, totalmente integralizada, com a vista panorâmica que contempla o Morro de Chauvin, a praia, é o exclusivo do exclusivo. Mas acho que além dessa questão do exclusivo, que a gente passa de uma forma tão gentil, tão sucinta, eu acho que é como isso é transformador na sua vida. Eu me coloco nas janelas, nas vistas, e eu fico imaginando aquela luz natural, eu fico imaginando meu final de tarde, eu fico imaginando como deve ser uma família convivendo. Ele, por exemplo, eu não tenho criança, mas como deve ser ter uma casa ampla daquela forma, fluida daquela forma, com criança, com cachorro. As flexibilidades que as plantas hoje do Le Jardin vai poder proporcionar para o meu cliente final. Sim. É uma flexibilidade absurda, imensa. Ele não está limitado a absolutamente nada. Ele pode virar a sala de TV para cá, ele pode virar a sala de TV para lá, ele pode usar um sofá ilha contemplando os dois lados. Enfim, são infinitas possibilidades. E isso faz com que cada apartamento no término seja único. Seja único. Porque você vai conseguir moldar a sua forma. A sua forma, a sua visão. E cada apartamento ali a gente se coloca como se a gente estivesse vivendo lá. Mas e o gourmet pra cá? Não. E aí onde você queria uma cervejeira? Não. E se a gente colocasse uma máquina de gelo? Então, o nosso olhar de interiores, junto à Coralon, é muito sempre imaginar a melhor forma de ver e morar. Dessa família. É isso. E nós temos ali um empreendimento que é voltado para a família. Nós temos imóveis de 3 dormitórios, 3 suítes, além das coberturas. Eu estive lá e aquele apartamento de 154 metros de área útil, que vista é aquela? É uma vista que você não perde, né? Vale ressaltar que isso também é um diferencial da localização geográfica do Le Jardin. Você não vai perder aquela vista. Nunca. Você não perde aquela vista. O prédio já vai ter vários atrativos de área de lazer. Isso. Diante disso, você tem a pracinha colada. Hoje, puxando, né, essa questão do tamanho e amadurecimento da cidade, do Canto do Forte. Do lado você tem o Oxo hoje colado. Então, assim, o que você precisar, você tem à mão. Você tem de pronto. Então, assim, é a melhor forma de você morar bem, com tudo à sua mão. Porque o grande desafio das grandes cidades hoje são fazer cidades que nós chamamos de cidades de 15 minutos. Onde você vai fazer tudo a pé, ou se você tiver que tirar o carro, você vai fazer tudo em 15 minutos. E o Canto do Forte e a localização do Le Jardin, ela é privilegiada por isso e por alguns aspectos que o Canto do Forte é único. O Canto do Forte é muito rico, e porque você não tem só vista para o oceano. Você tem apartamentos como vista para as montanhas, que é uma vista maravilhosa, e o Le Jardin te proporciona as 3. Você tem o sol da manhã nesse apartamento, então você tem um cenário do sol da manhã, você tem o cenário do pôr do sol. Então, o cliente realmente ele vai viver uma experiência única. Muita luminosidade natural, que é o que para mim é um diferencial na compra, na escolha de um apartamento para morar. É ventilação, extremamente ventilado, porque como você não está em torno de prédio, como você não está enclausurado, sufocado pelo entorno, então a tua ventilação, ela é outra. É outro tipo de ventilação, e isso só estando lá para você conseguir sentir essa diferença de atmosfera. A gente está trabalhando lá com Porto Belo, 90x90, nossos metais são do Col, nós viemos com o pessoal do Col recentemente no escritório da Coralon ver os lançamentos. A gente quer entregar algo realmente que faça sentido. Porta-shampoo nos banheiros, para você não ter mais a questão de quebra. A gente realmente hoje tem entregue algo muito complexo. Muito próximo do final. Muito próximo do final, para que te dê cada vez menos mão de obra, retrabalho, que você precise modificar demais, alterar demais aquela planta, porque você comprou, mas ela ainda não te atende, ela ainda não foi feita para você, mas você queria a localização, ou de repente você queria a metragem, mas você ainda vai ter que melhorar muito ela. Hoje, assim, vou te falar pela experiência de Maison Coralon, ninguém removeu o piso, ninguém fez troca de piso, porque vai tirar uma coisa daqui para colocar o quê? A qualidade Isso é morar bem.
Então, é tudo isso. É desde o fio, do conduíte. Esses dias eu estava lá no acompanhamento, também vi todo o processo de elétrica deles, né? Os conduítes tudo arrumado, tudo alinhado. É uma exigência de comprometimento, realmente de qualidade, de entrega, que mesmo trabalhando nesse mercado há muito tempo, eles ainda conseguem me surpreender. Isso é muito importante, vindo de uma profissional tão enaltecida. Se a Coralon consegue surpreender nisso, você pode ter a certeza que você vai morar bem. E é isso que nós queremos aqui transmitir. Lê Jardim, algum desafio? Tipo assim, aconteceu algo na obra que você falou, pô, vou ter que... Desafio? Foi a melhor planta. Não, brincadeira. Le Jardin hoje é meu amorzinho, sabe? Algo assim que você tá apaixonado. A gente tá num namoro muito intenso. Eu vou com muito prazer. Eu desenvolvo as coisas lá com muito prazer. Esses dias eu fui no 19º andar e já vi a instalação da pastilha no gourmet com a junção do piso todo integralizado, como eu te falei. E como eu me senti orgulhosa e feliz das escolhas que eu fiz, o quanto aquilo tá agradável aos olhos, o quanto que vai facilitar a ambientação do cliente, o quanto que a gente foi certeiro no alumínio. Eu tava vendo, quando eu te falo de detalhes, eu me apego a tudo. A caída de ralo, que o desenho, né, a gente está usando um revestimento num grande formato, 90x90, então você tem que ter uma mão de obra especializada, uma mão de obra ainda mais qualificada. E aí eu tava vendo os 45, o lapidado que foi feito no piso para ter a caída de água, a perfeição. Os maquinários que eles usam para fazer os cortes dos pisos. É uma equipe tão instruída, é uma equipe tão gostosa de ver, que eu acho que talvez se eu ver alguma dificuldade, algum desafio, como eu já fui lá resolver algumas demandas, aquilo se torna prazeroso. Porque você sabe que todo mundo ali já tá pensando numa solução. E lá não tem aquela coisa do não dá, não posso. Não, se a gente tiver que quebrar solucionar tudo de novo, se a gente vai começar do zero para deixar o melhor para o nosso cliente, nós vamos fazer. Então acho que o grande desafio talvez seja a ânsia que a Coralon tem de entrega, porque eles são muito ansiosos, eles trabalham muito rápido, né? Mas a rapidez dele não tem nada a ver com uma entrega que não tenha qualidade. Que é bom para o cliente, né? É muito bom para o cliente, cumprir ele prazos. cumpre o prazo, até porque ele constrói realmente um empreendimento por vez, então ele tem uma equipe qualificada que se entrega àquele empreendimento, então é totalmente diferenciado. E eu acho que o desafio maior realmente essa questão agora tipo de tempo, de atender ao tempo que eles querem. Agora nós vamos também prazo com expectativa de processo. Vamos ter novidades antes da entrega também do empreendimento. E eu acho que é isso. Realmente é um grande prazer fazer parte da família Coralon. Isso é importante. Eu quero agradecer você por trazer essa visão sobre o Le Jardin, que só você que compôs todo esse projeto. E quem ficar curioso, quem achar que de repente pode não ser isso, que eu tô falando demais, marquem uma visita, vejam uma unidade, vejam os acabamentos que ficam expostos no plantão, conheçam realmente um pouco mais além da vista, do estético que dispensa qualquer comentário e palavra aqui, mas sobre realmente o que é uma entrega de qualidade. Quem tiver uma experiência no Le Jardin não vai querer mudar, não vai querer trocar de apartamento, porque vai sentir também toda a energia depositada ali, não só essas questões que eu falo de material, mas a energia mesmo. O quanto que a gente se doa, se dedica, como eu já falei algumas vezes, para te dar o melhor. Tudo é pensado, desde a posição da cama para você ter sua vista, a posição da mesa de jantar. Então, assim, é tudo muito bem pensado, elaborado e fluido ao mesmo tempo. E agora eu quero convidar você a olhar a nossa revista, a Imóveis Premium. No nosso grupo vai sair com 2 dias de antecedência, mas no dia 27 o material vai estar disponível para você. E se você quer ter acesso a projetos, a imóveis assinados pela Gil, não quer esperar 12 meses, porque nós estamos a 12 meses da entrega do Le Jardin. Nós temos um Maison que está na revista, já gravei lá no YouTube, está pronto para que você possa adquirir o Maison Coralon decorado, que ficou parabéns, ficou incrível, Gil. Nossa segunda unidade no Maison.
Fiquei muito feliz também com o resultado final. Acho que o Maison foi muito assertivo também na forma com que a gente ambientou. Fizemos 2 propostas totalmente diferentes. Foram. Essa segunda proposta, uma proposta bem mais moderna, bem mais jovial, né? Com muita, acho que, atitude nas escolhas orgânicas, nos vidros, nas texturas de tecido. Eu usei uma cadeira que eu sou apaixonada no jantar, que é a jiboia, que é uma cadeira que contempla apenas 3 pés. Então, é um mobiliário diferenciado, com bastante desenho. É para quem realmente está com o olhar mais lapidado, quem valoriza um mobiliário assinado e quem gosta mesmo de algo mais atual. Gente, foi isso. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Seja sempre bem-vinda. Nossa casa estará sempre de portas abertas. Casas de Medeiros para você.